Retenções quando o condomínio contrata pessoa física, tá? Quando o condomínio contrata pessoa física, gente, eu tenho lá o imposto de renda retido na fonte quando contrata um autônomo. Qual que é a regra, Gabriel? Qual que é a regra? Haverá retenção do IR sobre o pagamento para autônomo pelo Código 0588. Aí eu vou analisar o regulamento de imposto de renda. O regulamento de imposto de renda diz o seguinte: ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo com as tabelas progressivas constantes do artigo 677, os rendimentos do trabalho não assalariados pagos por pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Mas, Gabriel, o condomínio realmente não é pessoa jurídica e aqui ele não fala, né? Inclusive cooperativas, pessoas jurídicas, direito público e a pessoas físicas. Então, ele não cita aqui condomínio. Então, se ele não cita condomínio, a resposta você já deve imaginar qual é. Se é pago por PJ e o condomínio não é PJ, não retém o 0588 de autônomo. Então não está dispensado, Gabriel? Exatamente. Gabriel, eu tenho que ter alguma coisa mais clara que não precisa reter. Então você vai pegar esse ato declaratório aqui de 1986, ó, vai falar o seguinte: não efetuará a retenção também por não possuir personalidade jurídica. Aqui embaixo, vou pegar aqui embaixo só para mostrar para vocês a parte que importa para a gente. Os rendimentos pagos ou creditados por condomínios a profissionais liberais, trabalhadores autônomos e empreiteiros de obras, pessoas físicas, como remuneração por serviços prestados sem vínculo empregatício com a fonte pagadora, não estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. Então está muito claro. Autônomo, o famoso RPA, não fica sujeito à retenção do 0588. Beleza? Então tá aí, não precisa reter. Bom, o condomínio, ele não retém, Gabriel, não retém, tá livre disso, mas e a associação, retém? A associação retém porque a associação é a PJ. Então, só para vocês terem uma ideia, a diferença entre condomínio e associação aqui, né? O condomínio não retém, mas a associação retém. Fechado? Então vamos para o próximo. Próximo é, o condomínio contrata um empregado. Esse daqui não tem como escapar, né, gente? Esse aqui não tem como escapar. Que é o código 0561. Eu não coloquei aqui o artigo do regulamento de imposto de renda, mas se eu pegar e buscar o artigo 681 do regulamento de imposto de renda, ele não vai falar de pessoa jurídica. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: as fontes pagadoras que contratarem com vínculo empregatício devem efetuar a retenção com base na tabela progressiva. Então, percebeu que quando tem vínculo empregatício, entra num outro dispositivo legal. Quando ele fala as fontes pagadoras, é de maneira geral, não é especificamente de pessoa jurídica. Então, pega o condomínio também. E essa solução de consulta de 2008 aí, ó, ela reforça isso. O condomínio é obrigado a proceder à retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimento do trabalho assalariado, que pagar ou creditar. Contudo, relativamente a outras espécies de rendimentos que o condomínio edilício pagar ou creditar, por não se caracterizar como pessoa jurídica, não está ele obrigado. Ou seja, o salário, sim, mas as outras espécies, quando exigir condição de PJ, não está obrigado. Então, ficou claro aqui. Bom, em relação a isso ainda, tem perguntas e respostas da Receita Federal que vai esclarecer para a gente. O condomínio edilício deve efetuar retenção sobre os pagamentos efetuados a empregados? Perguntas e respostas da Receita Federal, imposto de renda da pessoa física lá, né? Sim, embora não se caracterize como pessoa jurídica, o condomínio é responsável pela retenção quando se enquadrar com o empregador em face da legislação trabalhista devendo reter imposto de renda. Tabela progressiva, né, gente? Então, você vai perceber aqui que ele cita os pareceres de 72, o ato declaratório 29 de 86 e o decreto do regulamento de imposto de renda que já foi alterado pelo novo regulamento. Né? Bem isso aí. Ok, o que mais? O condomínio contratando o empregado, ele vai aplicar a tabelinha progressiva. E aí, gente, eu não vou fazer o cálculo da tabelinha progressiva do imposto de renda aqui da pessoa física, né? Mas basicamente é essa tabela que nós temos. Tem aí, ó, a tabelinha até 1903,98 está dispensado. Então chegou lá, o zelador começou a receber R$2.000,
tem que fazer a retenção do imposto de renda dele, calcular a retenção. E aí recolhe no código 0561, mediante a aplicação da tabela progressiva. Beleza? Show de bola. Ok. Então vamos dar continuidade aqui. Qual que é a regra disso? A regra, o 0561 é recolhido até o último dia útil do segundo decente do mês subsequente, que vai dar o dia 20 do mês subsequente, que aí no sábado, domingo ou feriado, antecipa. E menor do que R$10 está dispensado de reter. Fica livre da retenção. Essa ideia é o DARF menor que 10. Bom, o condomínio, quando o contrato empregado retém, retém. E a associação? Retém também. Se ela tiver empregado, retém também, não tem como escapar. Porque a associação também é uma fonte pagadora. Então, nesse caso, não faz distinção. Beleza? Então, é isso daí. Então, depois eu vou fazer um resumo de tudo isso aqui, né? Resumo de todas as regras. Para facilitar a sua vida, para você colar na geladeira do seu escritório todas essas regras aqui. Honorários de síndico. Chegou num ponto que eu gosto de falar, hein? Esse ponto aqui da polêmica, hein? Honorário de síndico. O síndico não possui vínculo empregatício com o condomínio. Desta forma, não haverá retenção pelo Código 0588. Olha, veja bem. Ele não está... para o imposto de renda aqui, ó, IRRF. Ele aplica a mesma regra do 0588, porque não tem vínculo. Então, faz retenção? Não. Então, porque não tem vínculo empregatício. Beleza, Gabriel. Então, tá claro. Então, o imposto de renda não precisa reter do síndico. Não. Imposto de renda, não. Mas e o INSS? E o INSS, sim. O INSS, eu vou ter que descontar o INSS do empregado aqui, né? Primeiro eu vou falar do empregado para depois falar do síndico. Tá? Primeiro eu vou falar do empregado. Então, o INSS do condomínio, quando contrata o empregado, ele vai descontar aí o INSS do empregado de acordo com a tabelinha progressiva, a nova tabelinha do INSS, né, que é uma tabelinha que é um pouco mais justa do que a anterior, porque não tinha tantas divergências assim, né? Muito parecido com a sistemática do Simples. Parecida, não é igual. Né? De janeiro de 2020 até fevereiro de 2020 era essa tabela, a partir de março passou a ser essa. Então, essa tabelinha que nós vamos aplicar, né, que aí passou a ser de 7,5%, 9%, 12%, 14%. Tá? Então, como é que fica isso, Gabriel? A contratação e aplicação dessa tabela ficou assim. Por exemplo, o condomínio, ele paga lá para o empregado R$ 2.700. Poxa, ganha bem, hein? 2.700, tá ali. 2.700, digamos que ele fez muita hora extra e está pagando 2.700. Aí vai aplicar na tabelinha aqui. 7,5% sobre o limite na primeira faixa, que é o quê? Sobre 1.045. Né? E aí eu coloquei o salário de 1.045, mas tivemos o salário mínimo aí ajustado. Né? Então, toda vez que ajustar o salário mínimo, aí ajusta aqui a aplicação da tabela. Né? Eu estou dizendo aqui no mês de março de 2020, que é assim que deveria ser feito. Né? Que é o salário mínimo de 1.045. Então, vou aplicar sobre o limite de 1.045 a 7,5%, que vai dar 78,37. Né? Aí depois eu vou aplicar 9%, que aqui é a alíquota de 9%, sobre a diferença da segunda faixa, que é o quê? 2.089,60 menos os 1.045,01 da primeira faixa, que vai dar a diferença daqui 1.044. Eu vou aplicar 9% sobre esses 1.044, que deu 94,01. Depois eu venho ao quarto passo, aplicar 12% sobre a diferença do salário e a terceira faixa. 2.700 menos 2.89 dá 610,40. De diferença, ele vai aplicar 12% sobre essa diferença aqui de 610,40, que vai dar 73,24. Soma os valores, 245,62. Isso daqui é o montante de INSS a recolher. Se você quiser descobrir qual que é o percentual efetivo de INSS, não é, vamos dizer assim, 12%. Ele aplicou um pouquinho em cada faixa, né? Então ele vai pegar, dividir esse 245,62 pelo total do rendimento bruto dele. Vai dar o quê? 9,10%. Essa aqui é a alíquota que nós vamos considerar como alíquota efetiva, né? Alíquota efetiva de tributação, de retenção de INSS dele. Então, basicamente, a contratação de empregado é assim que funciona. Bom, a contratação, o INSS, em condomínio contrata um autônomo.
Quando o condomínio contrata um autônomo, a retenção... Perceba aí que eu tenho que fazer essa retenção. É diferente da tabela progressiva do empregado. Né? Aqui é 11% sobre o total da remuneração. Atingiu a tabela lá também, 6.101,06, que é até a tabela que eu tinha feito ali de março de 2020, eu vou considerar, então, o limite da retenção. Passou disso, apresenta a cartinha lá para o condomínio, ou da outra fonte daquele autônomo, que pode ser inclusive o síndico, para não fazer retenção acima do limite. Tá legal? Bom, feito isso, eu vou ter então a questão dos honorários do síndico. Aqui chegou um ponto que, gente, esse ponto aqui, vou até interromper aqui o compartilhamento para falar para você, é o ponto mais importante dessa parte das retenções. Existem muitas irregularidades nesse ponto. Então, existem irregularidades que precisam ser sanadas. E você, como bom assessor, você vai explicar para ele qual que é a regra, o que você deve fazer para regularizar isso. Qual que é o jeito certo. Ok? Vamos combinar isso. Se ele quiser continuar fazendo errado, no mínimo, a assessoria que ele tem que ter avisado ele daquilo que está errado. Se amanhã depois dessa bomba estourar, não vai estourar na sua mão, vai falar assim, a administradora não me avisou. Entendeu? Ninguém me avisou. Não, a contabilidade não me avisou. Então, vamos jogar transparente aqui com o que está acontecendo com o condomínio. Tá? Olha só, a IN 971 de 2009, tá? Ela vai falar o seguinte lá no artigo 55. Entende-se por salário de contribuição para o segurado contribuinte individual. No caso do síndico ou administrador eleito para exercer atividade de administração condominial, estar isento do pagamento da taxa de condomínio, o valor da referida taxa integra a sua remuneração para efeitos do inciso 3º. O inciso 3º aqui é segurado contribuinte individual. O síndico, ele é um segurado contribuinte individual. Ele não tem vínculo empregatício. Então, ele é um segurado contribuinte individual. E como o segurado contribuinte individual é a mesma coisa que autônomo, certo? O autônomo também é um segurado contribuinte individual, o mesmo tratamento, digamos. A retenção deve ser feita de 11% sobre o total da remuneração paga. Não é a tabela progressiva, porque ele não tem vínculo empregatício. Gabriel, mas o síndico, ele não tem um contrato com o condomínio? Não, o síndico ele é eleito pelo condomínio, certo? Então, afinal de contas, o síndico ele recebe o honorário dele por qual documento? Qual documento que ele recebe? Eu já vi muita gente usar RPA, que é Recibo de Profissional Autônomo, e já vi muita gente formar um olerite do síndico para poder passar para ele. Gente, olerite é para a pessoa física que tem vínculo empregatício, não é verdade? E aí eu falo para vocês o seguinte, qual o melhor documento para poder registrar isso? O RPA ou o olerite? O que eu digo para vocês é o seguinte, o síndico, o que é o síndico, afinal de contas? O que é o honorário de síndico, afinal de contas, na face da terra? O síndico, ele é único, e ele o honorário dele é específico, é algo que é só ele que tem. É a mesma coisa que as congruas lá dos pastores, dos padres, né, aquelas coisas. Então, assim, ele é específico. É o único no mundo que recebe esse tipo de remuneração específica. No Brasil, né, vamos dizer. Então, a retenção aqui no Brasil é de 11% sobre essa remuneração paga, que é o total da remuneração como contribuinte individual. E o que diz a IN? Que vai fazer parte da remuneração dele, inclusive a taxa que ele ficou isento. Não sei se vocês compreenderam isso. Gabriel, mas veja bem, ele tem uma isenção da taxa de 500. O condomínio é R$500. Então ele está isento 500. E aí ele tem mais um salário mínimo de honorário que ele recebe todo mês. Então ele tem um salário mínimo e tem mais 500 de isenção de taxa. Significa que ele tem que somar
o salário mínimo mais os 500, que vai dar 1.500 e pouco, né? E tributar sobre 1.500 os 11%. Exatamente. Eu tenho que calcular 11% sobre 1.500, o salário mínimo mais a isenção da taxa. Mas, Gabriel, veja bem, ele não vai receber a taxa. Não vai mesmo. Você vai descontar sobre o que vai pagar para ele. O que você vai pagar para ele? O salário mínimo. Aí você vai descontar sobre o salário mínimo, que é o que você combinou com ele. Você vai descontar sobre o valor do salário mínimo. Que é o valor líquido que... Ah, Gabriel, mas o meu condomínio ele não paga um salário mínimo, ele paga R$500. Ele paga R$500. Beleza, pagando R$500, ele vai somar R$500 mais os outros R$500 de isenção da taxa, total R$1.000, e ele vai calcular o 11% sobre 1.000, mas vai fazer o desconto sobre o valor que ele recebe. Vocês entenderam aí? Então, espero que sim. Aí, Gabriel, mas veja bem, Gabriel, o condomínio lá, ele só recebe, ele só tem a isenção da taxa. Tem muitos condomínios assim que só concedem a isenção da taxa. Digamos, ele não tem remuneração de salário mínimo, não tem remuneração de nada. Ele só tem remuneração, só é isento da taxa. Está obrigado a fazer o desconto do INSS nesse caso? Como é que vai fazer o desconto dele, Gabriel, se ele só é isento, se ele não tem como descontar nada? Como é que fica essa situação? Porque, regra geral, eu tenho que calcular isso. E aí é o seguinte, a GPS ali é o 2.100, né, com os demais recolhimentos da folha de pagamento. Então vai lá e esse é o procedimento. Agora é o seguinte, quando tem uma situação em que ele é isento da taxa e não tem de onde descontar, o que diz a orientação da Previdência no site dela lá? Isso aqui é uma orientação da Previdência oficial, né? Então tá lá. Ó. O condomínio também está sujeito a descontar e recolher a contribuição do síndico isento da taxa condominial? E aí a Previdência responde: sim, o condomínio está sujeito às mesmas obrigações das empresas e deverá descontar e recolher as contribuições devidas pelo contribuinte individual que lhe presta serviço. Ressalte-se que o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial é considerado contribuinte individual, desde que receba remuneração, entendendo-se também como tal o valor da taxa de condomínio, que os administradores deixam de recolher em razão do cargo. E aí ele fala, nesse caso, o condomínio deverá declarar na GFIP, e depois futuramente na E-Social, o valor da taxa de condomínio, que será considerada remuneração. Devendo o síndico, grifa isso daqui, ó, grifa isso daqui. Grifa isso daqui, destaca, coloca um coraçãozinho, coloca, sei lá, qualquer coisa aí. Destaca isso aqui. Devendo o síndico reembolsar o valor correspondente ao desconto da contribuição previdenciária. O síndico tem que reembolsar se ele não estiver recebendo remuneração. Então, ou seja, se ele tiver só isenção da taxa, você vai fazer o quê? Você vai pegar R$500 da isenção da taxa, calcular 11%, vai dar R$55. Você vai recolher os 55 e o síndico tem que pegar esses 55 e devolver para o cofre do condomínio. Por que tem que fazer isso? Porque isso daí não é um encargo do condomínio. Isso é um encargo do síndico, de quem está recebendo aquele valor. É descontado dele. Poxa, Gabriel, e se a Assembleia aprovar a remuneração do síndico como a isenção da taxa, líquido de qualquer desconto? Aí você vai ter que reajustar a base de cálculo. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que aumentar esses R$500 para 500 e uns, 500 uns quebrados, né, até chegar no valor de R$500 líquido. E lá na GFIP você teria que informar o valor líquido. E aí sim você recolhe sobre um valor de rendimento que é o total de 500 e... eu não sei agora exatamente o valor, mas 500 e pouco, o valor vezes os 11% que vai sobrar exatamente R$500 líquido. Só que nesse caso tem que ter uma assembleia, e aqui eu falo para vocês, vou até interromper o compartilhamento. Nesse caso tem que ter uma assembleia dizendo, olha, o síndico
ele vai receber o honorário líquido da retenção do INSS. Aí, quando acontecer isso, vai ter que reajustar a base para chegar no valor líquido para ele. Aí acaba o síndico, o condomínio que acaba assumindo esse encargo, entendeu? O condomínio que acaba assumindo esse encargo. Contudo, detalhe, contudo, entretanto, todavia, se o condomínio não tiver feito uma assembleia para poder deliberar, para poder definir a remuneração do síndico, que é líquido de retenção, aí, meus caros, aí você tem que fazer o quê? Você tem que pedir para ele devolver o dinheiro. Pedir para ele devolver o dinheiro. Ou se você tiver alguma coisa para descontar, como no caso um salário mínimo a mais aí você calcula sobre tudo e desconta sobre o que vai pagar para ele. Certo? Espero que vocês tenham entendido isso, porque isso daqui tenho certeza absoluta que tem muitas irregularidades aí em condomínios em relação à parte de INSS do síndico, tá? Então, resumo da ópera, para a gente tomar um café, para a gente poder esticar as pernas aí, depois fazer um intervalo de 10 minutos. Isso aqui que é bom pra caramba, né? Porque você vai lá e tem tudo na ponta aqui, a tabelinha para poder se organizar aí. O condomínio retém o 0561, tabela progressiva, no caso, a folha de pagamento, né? O 5952, que é o CSRF, que é as contribuições sociais retidas na fonte, que é o 4,65, retém isso. Retém o INSS dos empregados, retém o INSS dos autônomos, retém o INSS do síndico e o ISS depende do município. A associação retém. A associação retém tudo isso daqui, ó, mais esses dois primeiros. O 1708, que é o imposto de renda, 1,5% ou 1%, e o 0588, que é a parte de autônomos. Né? Então, e o resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Tá? Então, aqui, o resto é igual. Beleza, pessoal? No caso da associação, até coloquei aqui 20%, porque tem aqui uma regrinha para reter os 20% ali também, específico para a associação. Fechou, pessoal? Bom, é isso.